sociais, políticos nacionais, estão a ser forçados a ajustar-se a circunstâncias imprevistas, que não deviam ser imprevistas. Ou seja, a Europa já tem um longo passado, já aqui foi falado, toda a história do sistema monetário europeu veio mostrar que, em qualquer momento, as coisas se podem precipitar, as coisas se podem alterar, os parâmetros podem transformar-se e, portanto, é necessário que uma organização, um processo de integração tão longo, tão ambicioso, tão importante como a União Europeia não pode ser, de facto, apanhada desprevenida. E houve aqui, de facto, demasiados erros de cálculo, houve alguma incapacidade para prever a sobreposição que está permanentemente a aparecer dos interesses nacionais, e não deixa de ser muito preocupante os resultados de algumas eleições que se verificaram nos últimos tempos. Quer dizer, uma coisa é ter críticas, e todos nós teremos críticas em relação à forma como funciona a Europa, aliás, já exemplifiquei com algumas. Outra coisa é a Europa estar a gerar, esta União Europeia estar a gerar soluções políticas nacionais que são, no mínimo, eurocéticas, para não dizer, no fundo, são contrárias ao próprio processo de integração europeia. E é evidente que não se pode construir nada tendo dentro de casa, tendo nos centros de decisão líderes, no fundo, as pessoas que com as legitimidades nacionais vêm contrapor-se e vêm sobrepor-se àquilo que são os interesses da própria da União Europeia. E daí me parecer que a União Europeia tem sido incapaz de superar os desafios desta globalização competitiva que permanentemente no fundo, a confronta. Bom, existiam um conjunto de objetivos estruturantes que foram sendo sucessivamente enfim, perturbados no seu papel de objetivos estruturantes, portanto, de fazer avançar a Europa, ultrapassando a visão restrita dos Estados Nacionais. Os Estados Nacionais, obviamente, que terão sempre um papel importante, mas devem convergir, digamos, no avanço da integração europeia, e esta ideia que eu deixaria como ideia final desta primeira intervenção é que a soberania europeia passa a constituir uma condição necessária, e é essa ideia que me parece que é importante. A soberania europeia mais completa do que aquela que existe hoje, a soberania europeia passa a ser necessária e é um elemento fundamental para a preservação das soberanias nacionais. Muito obrigado. Muito obrigado também. Ora, uma das questões realmente, talvez interessante também nestes debates, é sempre vermos as opiniões consoante também as gerações. E, portanto, o intergeracional é muito importante porque as experiências são diferentes, os pontos de vista também, muitas vezes a própria formação, e daí que eu tenha, portanto, convidado, e tenho muito prazer em ter aqui o Ricardo Arroja, e com isto que já foi dito, Ricardo, quer pelo Paulo Sand, quer pelo Zé Maria, e com esta questão da globalização, que pelos vistos não foi, digamos, resolvida, preparada, em termos da Europa, como é que Portugal, no meio disto tudo, se pode, digamos, colocar e situar, quando o nosso principal problema é a questão do crescimento. Sempre que nos viramos para o exterior, nós crescemos muito na nossa economia. Foi assim nos anos 60, quando eu estudava, ou o Zé Maria, foi agora na entrada da União Europeia, mas depois isto tem vindo a ficar, digamos, neste clima de quase não crescimento. Ora, a grande preocupação da missão crescimento é induzir crescimento à economia. Dentro deste quadro, como é que será possível, Ricardo, para si, digamos, e para a maneira de ver,
que Portugal consiga efetivamente aproveitar as vantagens da Europa, colaborar ativamente ou mais ativamente na Europa e conseguir crescer. Muito obrigado, Rui, pelo convite. E é um prazer e uma honra estar aqui neste painel. Bom, de facto, eu faço parte da geração que sempre viveu nesta inércia de integração europeia e que passou parte importante da sua vida profissional já com moeda única. Eu não tenho, obviamente, a pretensão de apontar críticas muito explícitas às opções que foram tomadas no passado. Evidentemente que, em retrospectiva, as pessoas têm opiniões. A minha opinião é que a criação da moeda única foi um passo maior que a perna. Portanto, foi uma precipitação. Foi uma moeda política sem união política, o que não deixa de ser um enorme paradoxo. E, portanto, nesse sentido, o mercado único é, sim, a grande conquista da integração europeia, as 4 liberdades fundamentais de circulação de pessoas, bens, capitais e serviços. Esse, sim, foi a grande conquista da Europa e eu penso que é nesse enquadramento que as pessoas, todas as gerações, se sentem premiadas em termos das opções que foram tomadas no passado. De facto, eu, sendo jovem, ainda me lembro de quando era necessário atravessar a fronteira e tínhamos os controlos nas alfândegas e, portanto, tenho essa recordação e penso que esses são tempos que ninguém quer voltar a viver na Europa e, portanto, que esta ideia de abertura, de facto, é extraordinária. Quanto às questões do futuro, a mim preocupa-me, essencialmente, a divergência económica que temos assistido nos últimos anos, maiormente a partir da introdução física do euro. Eu não estou a estabelecer aqui necessariamente uma relação de causalidade, mas os dados mostram, os factos são no sentido de que desde 2002 até os dias que correm, a economia portuguesa está estagnada. Se nós somarmos as taxas de variação do PIB desde 2002 até 2014, dá 0,0, o que é, de facto, chocante, porque é uma década que se perde, em que o único crescimento que se verifica é um crescimento nominal e, pior ainda, em que no mesmo período de tempo o emprego baixou, os níveis de emprego no final de 2014 eram inferiores aos de 2002 e temos também outro fator que hoje em dia é uma evidência na vida de todos nós, que é de facto a enorme pressão fiscal que vivemos, que as taxas de impostos têm crescido a ritmos tremendamente superiores acima aos ritmos de crescimento da economia e, portanto, preocupa-me esta divergência, porque se falamos em integração europeia, convinha que também falássemos em convergência económica. E a verdade é que temos prosseguido um caminho de divergência económica e esse é um fator de preocupação enorme. O outro fator de preocupação é esta inflexibilidade dogmática, e eu aqui permitam-me a provocação, esta inflexibilidade dogmática que eu vejo nas lideranças políticas na Europa, quanto a esta ideia de que já não há volta atrás, portanto, já não há possibilidade de voltar atrás, por exemplo, na questão da moeda única, de que os países estão obrigados a aderir a todas estas entidades supranacionais que vão sendo criadas, entidades que frequentemente carecem de legitimidade democrática, e de facto é curioso verificar que nos países onde a introdução do euro foi referendada, foi chumbado. E, portanto, não deixa de ser curioso a constatação desse facto. E, ao mesmo tempo, a ideia de que as próprias decisões políticas que nós vamos verificando nos países, em vários países da Europa, e não apenas na Grécia, mas também em França, na própria Alemanha, em que mesmo os partidos do centro começam a ser divididos por fações que, entre elas, não se entendem quanto a algumas decisões que têm vindo a ser tomadas. E, portanto, esta inflexibilidade dogmática, na minha opinião, é um problema, porque, como pedra essencial do crescimento na Europa e da convergência de países como Portugal para o nível de riqueza e de rendimento dos países do centro da Europa, terá de existir um enorme sentido de cooperação. Nós, na Europa, insistimos muito em duas palavras, na palavra coordenação e na palavra harmonização. Ora, eu acho que falta um pouco de cooperação e de diferenciação. De resto, se há expressão que eu acho que está muito bem introduzida neste vosso relatório da Missão Crescimento, é a ideia de harmonização diferenciada, que a certa altura é destacada no documento. Porque, precisamente, países com matrizes económicas tão distintas não podem ser objeto da mesma receita. E de resto, há também esta preocupação excessiva na ideia de um tesouro central, de um tesouro comum, de um ministro das Finanças europeu, quando, na verdade, nós deveríamos estar preocupados em tornar a área do euro uma área económica mais ótima,
menos assimétrica, e, portanto, há aqui uma inversão de prioridades que, na minha opinião, acaba por ser detrimental, porque não se reconhece que para situações diferentes, por vezes, são necessárias receitas diferentes. Evidentemente, nós temos de ter sempre um corpo central numa união monetária, e esse corpo central, ou essa linha orientadora, passa por uma política monetária que seja igual para todos, ou que seja acomodável para todos. Passa, obviamente, por termos uma harmonização nas entidades que regulam a economia, que regulam a sociedade em geral, mas passa também por permitir que países mais débeis, como Portugal, como a Grécia, possam aproximar-se dos níveis de riqueza dos restantes países. E, de facto, eu insisto, nos últimos anos, em particular desde 2008, nós temos assistido a uma trajetória de divergência e muitos dos desequilíbrios estruturais têm-se vindo a aumentar. Eu chamo sempre a atenção nas minhas apresentações para a ideia da produtividade em Portugal, que é o problema essencial da nossa economia. Nós temos uma produtividade que é inferior, bastante inferior à da zona euro, à da União Europeia. Portanto, a produtividade em Portugal é cerca de metade destes nossos países parceiros. E, portanto, obviamente, nós temos de ter condições de investimento que permitam reposicionar a nossa economia em segmentos de maior valor acrescentado, que permitam que os níveis de produtividade tendem a igualizar-se e que isso permita depois também distribuir uma parcela progressivamente mais generosa da riqueza entre os vários agentes económicos. Só assim os salários poderão aproximar-se da média da União Europeia e só assim os níveis de emprego poderão também convergir. O problema é que, por exemplo, ao nível do investimento, se nós analisarmos o investimento total na economia portuguesa desde 2002 até aos dias de hoje, verificamos que o investimento total público e privado sensivelmente 26% do PIB para cerca de 15% do PIB, 16% do PIB o ano passado. Na média da União Europeia permaneceu em redor de 20% do PIB. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que em 2002 a economia portuguesa beneficiava de um investimento superior ao existente no espaço euro e que permitia investir na estrutura produtiva, nos fatores que a prazo permitem essa convergência económica. Hoje estamos carentes desse mecanismo de convergência e de ajustamento. E no caso da Grécia, a situação ainda é pior. Passa de 22%, 23% do PIB antes da crise para 11% do PIB hoje. Por isso é que também eu não deixo de esboçar um sorriso algo cínico quando vejo toda a gente a aplaudir um programa ou uma proposta grega que passa essencialmente pelo agravamento dos impostos sobre as empresas na Grécia e que não vai conduzir a convergência alguma. Pelo contrário, vai acentuar os problemas. Mas tudo isto faz parte de uma inflexibilidade dogmática que eu vislumbro à União Europeia, que frequentemente até faz lembrar, e no auge da crise certamente fez lembrar, aquela atitude de Hitler e dos seus generais. Estavam a perder a guerra, mas continuavam isolados no bunker a planear a dominação global. E, portanto, eu creio que a Europa teria a beneficiar, todos os países, se de facto houvesse, digamos, a aceitação de que as realidades são muito distintas entre os países e que, além da coordenação, na figura de uma política monetária única, existisse um pouco mais de cooperação para além dos fundos estruturais, que obviamente são um auxílio importante, mas não são tudo. E neste momento Portugal, e a Grécia seguramente, necessitam de mais vasos comunicantes, necessitam precisamente que existam as válvulas de escape que hoje em dia não existem na Europa e que estão a fomentar a eclosão de movimentos secessionistas, de fações políticas que estão contrárias à integração europeia, que pelo contrário são favoráveis à desintegração ou a algum isolamento, e de facto nós também não nos podemos esquecer que vem aí uma nova geração de políticos. As pessoas que hoje estão à frente do projeto de integração europeia são largamente as mesmas que batalharam pela sua criação. E à medida que formos vendo também esta renovação geracional de lideranças políticas, vamos certamente começar a ver em posições de liderança pessoas que não têm esta vivência histórica e que não veem esta integração europeia como uma avenida única rumo ao futuro. E infelizmente, são essas as sementes de franca desilusão e decepção que nós estamos a semear. E isso preocupa-me, porque de facto a zona euro neste momento está em divergência e não vejo que existam mecanismos que
procurem, para além da gestão imediata das crises, que permitam, de facto, uma convergência e que, no final do dia, todos nos possamos sentir mais europeus e não o cenário inverso, que, na minha opinião, é que todos começamos a sentir que há uns mais iguais do que outros. Eu ia passar primeiro para todos vós, porque devem ter questões a pôr, comentários a fazer, depois voltávamos aqui aos nossos 3 convidados, à medida que houvesse questões e onde eles pudessem também completar aquilo que na primeira ronda não foi possível. Quer dizer que estou em completo desacordo com o Eu já Ricardo percebi, Vaz. mas portanto vamos guardar isso e ouvir primeiro se os nossos convidados têm perguntas para fazer. Quem é a primeira pergunta? Aqui, Jorge Barrão. Bom, a minha questão tem a ver com a imperfeição, que foi aqui muito referida, da ideia da imperfeição da construção da moeda comum. Mas ela é imperfeição para quem? É para os países do centro ou para os países do sul? E, por outro lado, gostaria também que se pudessem refletir sobre o tema de as moedas mais antigas e que estão em espaços, diria, com a dimensão europeia, estou-me a referir obviamente ao dólar, continua a existir uma diferença de rendimento significativa entre as várias regiões. Porque é que a Europa, com a moeda comum, não está ainda provavelmente a viver o embuste que foi vendido às populações, e portanto há aqui realmente a questão do nacional e do europeu, esse embuste que foi criado, que a moeda que iria harmonizar, no fundo, a própria Europa, o que por si só tem-se revelado um erro histórico. Portanto, a minha questão é um pouco a ver, a imperfeição é vista por lado de quem? A segunda fila ali, Dr. Pinho Cardão. Quem mais? Quem mais? Desculpe, ali, primeiro. Eu queria recordar, relativamente ao euro, das 4 tentativas similares feitas nas últimas décadas. 3 falharam e uma teve sucesso. Falharam as tentativas similares de paridade do dólar em relação às maiores economias sul-americanas. Falhou a da Venezuela, e os venezuelanos fizeram aquilo animados com a expectativa de serem o maior produtor de petróleo, o maior exportador de petróleo para os Estados Unidos. Falhou a do Brasil a seguir e falhou a da Argentina. A única similar que triunfou foi a feita na Alemanha a seguir à reunificação. Com a unificação do marco e da moeda da Alemanha Oriental. Isso exigiu enormes sacrifícios à Alemanha, uma solidariedade única nas últimas décadas na Europa, sem dúvida nenhuma, mas teve a seu favor uma questão, um fator básico, que foi a unidade política. Havia um só governo que, portanto, conduziu o processo. Eu julgo que em qualquer elaboração que se faça em relação ao que é preciso para a consolidação e para o sucesso do euro, que estes fatores são, aliás, apontados pela mesa, são absolutamente essenciais. Uma outra questão de natureza completamente diferente, sobre a qual eu interrogava à mesa, e me permito interrogar à mesa, é sobre a Grécia. Como é que se pode compreender e aceitar que um país que tem uma população parecida com a de Portugal, que tem uma situação geográfica muitíssimo mais favorável para o comércio internacional que a portuguesa, que tinha um PIB que era 30 a 40% maior que o PIB português antes da crise, precisa de um resgate que é o triplo do nosso, em cima do qual um perdão de dívida de 100 mil milhões de euros. Então, terceira pergunta e depois vamos aqui à mesa. António Pinho Cardão. É aí na terceira, exato. Eu cheguei um bocadinho atrasado, mas porventura não posso traduzir o que é que se passou antes, mas depois que eu cheguei, o que eu vi foi um pessimismo enorme contra a Europa. A Europa está toda errada, ou está muito errada. Portanto, não tem planeamento, as regras não são gerais, são muito rígidas ou não são rígidas, não trata de cada país, não leva cada um dos países ao colo, portanto, etc. Portanto, é uma visão altamente pessimista da Europa. Há a questão da moeda. Portanto, do que eu vi, a Europa é uma imperfeição absoluta. Bom, esquecemos-nos que a Europa trouxe, de facto, muito bem
para muitos países europeus, e para todos os países europeus, eu diria mesmo para toda a Europa, e sobretudo para os países mais pobres, mais favorecidos, como Portugal. Se Portugal e outros não conseguiram aproveitar bem os fundos europeus ou a política europeia, a culpa é nossa e julgo que a culpa, de facto, não será da Europa, idem quanto à Grécia. Depois, falou-se, o Dr. Ricardo Arroja fez uma comparação, digamos, do esforço de investimento antes e agora. E eu pergunto se aquele esforço de investimento feito anteriormente, em que é que se traduziu em termos de produto nacional, em termos de crescimento do produto. Portanto, não interessa o investimento, interessa a qualidade do investimento. E a qualidade do investimento em Portugal, nomeadamente o investimento público, foi má. Portanto, foi nos bens não transacionáveis. Portanto, não houve uma alteração da estrutura da economia durante esses períodos de farto investimento e agora estamos, portanto, a ver os efeitos. E ainda bem que há uma alteração, de facto, de política. Portanto, isso não foi culpa da Europa, do meu ponto de vista. Então, vamos começar. Maria, já que estás aqui à minha direita, não sei se queres começar primeiro a responder a algumas das questões. Sim, posso começar. Muito obrigado. Eu, em relação à intervenção, ainda antes de tentar dar resposta a algumas das questões que foram postas pela nossa assistência, eu gostava de referir a minha discordância também em relação à análise que é feita pelo Pedro Arroja, mas é uma discordância que eu compreendo, ou seja, eu acho que é necessário, por um lado, ter uma vivência que naturalmente nem todos temos, não é? E por outro lado, é necessário olharmos um pouco mais para a história do que foi a construção, do que foi a integração europeia desde o pós-guerra. Como é que ela nasce, porque é que ela nasce, e depois como é que foi evoluindo. E a evolução das instituições, tal como a evolução das pessoas, no fundo marca a maneira como vão progredindo e como vão evoluindo. E eu creio que cometeram-se muitos erros, mas creio que, apesar de tudo, a integração europeia não foi forçada. Aliás, a integração europeia foi assumida voluntariamente pelos Estados quando assinam os tratados. Ninguém foi obrigado a assinar os tratados. E, por outro lado, veja-se inclusivamente a forma como os países que antes estavam na órbita soviética, né, chamada Europa Oriental, a forma como acorreram quase precipitadamente, e aliás penso que isso tem muito a ver com as crises com que a Europa tem passado ultimamente, acorreram a querer integrar-se, no fundo, na Europa. Depois há outro problema que me parece que vai estando sempre presente, que é uma espécie de fantasma que está presente em todos estes debates, que é o problema, e que às vezes não é falado, que é o problema demográfico. A Europa tem um problema demográfico gravíssimo, que tem vindo a ser colmatado com imigração. E depois aqueles que, no fundo, facilitaram ou propiciaram essa imigração, essa entrada de povos da periferia europeia, designadamente enfim, das periferias europeias mesmo, portanto, numa primeira fase, Portugal, Espanha, etc. Depois do norte do Mediterrâneo, agora já vem da África, da Turquia, do Médio Oriente em geral, quer dizer, criam-se depois movimentos de rejeição a uma questão que, no fundo, veio resolver, em parte, o problema demográfico da Europa. Enfim, isto é um problema bastante mais complicado. Eu gostava só de o deixar, porque me parece que não se trata tanto de autocracia ou da violência com que a Europa foi construída e se impõe, mas da existência, o aparecimento dessa rejeição pela própria integração europeia tem muito a ver com questões internas e tem muito a ver com questões de xenofobia, tem muito a ver com essas questões demográficas. Em relação à questão que o Jorge me propôs, e eu também não vou responder às questões todas, ele falou do embuste do euro. Eu acho que para haver embuste era necessário que houvesse
propósito, no sentido de enganar as pessoas. Eu penso que houve talvez uma ilusão. Acho que houve talvez uma má medição dos riscos. Houve um momento de euforia que se pensou seria superado posteriormente. E, obviamente, não se consegue construir uma união monetária com um pacto de estabilidade e crescimento com toda aquela simplicidade. É demasiado complexo e, na altura, as coisas, creio que, se puseram sempre assim. Quer dizer, desde o princípio que houve quem desconfiasse da simplicidade dos mecanismos de pôr em vigor, no fundo, a moeda única, limitando a três restrições que seriam facilmente atingíveis e superadas, ou facilmente ajeitadas por forma a serem superadas no mau sentido. E, portanto, creio que não houve um embuste, houve um erro de cálculo no que se refere a isso, mas também tem a ver com as questões, com tudo aquilo que foi, e já aqui também foi relembrado, outras experiências e com a própria experiência europeia. O sistema monetário europeu foi um exemplo claro daquilo que não se podia prosseguir, e era necessário, de facto, dar o passo que já vinha de há 30 anos atrás, o passo de criar a moeda única. O que se ficou foi a meio da criação da moeda única. Criou-se, obviamente, aquilo que tinha que ser criado, que era um Banco Central, mas não se criaram os mecanismos necessários para evitar não só os choques assimétricos, como para permitir que o euro viesse a construir cada vez mais uma União Europeia menos imperfeita. Portanto, nesse aspecto, creio que não se trata de um embuste, trata-se de um erro de cálculo, da forma como na altura foram feitas as coisas, e é necessário contextualizar historicamente todo esse período para se perceber a importância que o euro teve, apesar de tudo, e eu continuo a dizer, foi talvez a mais importante das realizações, a par, obviamente, do mercado único, a mais importante das realizações da integração europeia. Eu fico por aqui. Então, Paulo, discordâncias e respostas. Não, eu começava já por corrigir aqui um tempo verbal do José Maria Brandão de Brito, porque ele disse que, já disse 2 vezes, por isso é que eu vou ter esta ousadia. Não se ficou a meio da construção da moeda única, está-se a meio da construção da moeda única, mas há uma grande nuance nisso. E é só para dizer o seguinte, eu acho que há um erro de fundo nesta ideia, e essa ideia da, como é que disse, da inflexibilidade dogmática. O problema da moeda única não é que a moeda única seja... a moeda única é uma imposição, a moeda única é o quê? A moeda única é uma necessidade, é que sem moeda única não há mercado interno. Toda a gente me fala em mercado interno e esquecem-se, não é possível manter o mercado interno a funcionar, não é possível, este mercado interno, as outras tentativas similares, e já agora também aproveito para responder à sua questão, não são similares. O problema é que são tentativas, de facto, de fixação de moedas, de ligação de câmbios, etc., mas em realidades completamente distintas. A realidade europeia é única, não há outra. E sendo única, não pode ser comparada nesses termos. Em todo o caso, quando falamos de moeda única, estamos a falar de uma necessidade. Não é possível haver um mercado interno na Europa sem haver, nem sequer é segurança cambial, é mais do que isso, é haver políticas monetárias, enfim. E porquê é que eu digo isto? Eu digo isto nem que seja só por razões históricas. Nunca foi possível. Quando o mercado comum foi consolidado, foi criado, e foi só 9 anos depois da criação do mercado, do Tratado de Roma, portanto, da criação do mercado comum, teoricamente, só em 66 é que ele surge. Imediatamente foi necessário pensar numa forma qualquer de regulação dos câmbios, porque não era possível que a liberdade de circulação dos fatores, que na altura praticamente era só bens, enfim, e pouco mais, trabalhadores e mesmo assim muito restrito, não era possível manter aquela realidade. E a Europa tentou